Fala tu, rapaziada da Seven, estamos aqui em mais um vídeo pra vocês, meu amigo. Todo final de semana pra gente é Forza Horizon. A gente tá aqui, todo carro é tipo aquele carro que você faz no videogame, é maravilhoso. Outra localização que pra variar é segredo do estado, a gente não vai falar, de um amigo nosso que tem umas coisas muito boas aqui. Não, Júlio? Bom dia, boa tarde, boa noite, primeiramente, dependendo do momento que você estiver vendo. A gente está num lugar muito aermo, muito bom. Tem uma man cave ali, sensacional. Uma coleçãozinha bem interessante de carros aqui. E hoje a gente vai falar dele, o cobiçado, Chevrolet Camaro. Não o Bruno Camaro. Gostoso. Eu queria um Camaro. Eu queria muito um Camaro. Então vamos lá, menino Júnior. Deixar essa galera aí que tá atrás da tela um pouco antenada do que rolou. Eis que um tal de Henry Ford, em meados de 66 ali, já tava começando a vender um tal de Mustang da Ford. Aí a GM falou, eu não vou deixar barato, amigo. Não podemos deixar essa coisa assim. Eles criaram um conceito de carro chamado Pony Car. Para você que não sabe o que é um Pony Car, ele é um carro pequeno. Sim, isso aqui é um carro pequeno para os padrões americanos. Que é um carro pequeno com motor grande, no caso um V8, que também é de bloco pequeno. Então, Pony Car, porque assim, se você não entende muito bem dos Muscles, os Muscles eram aquelas banheironas mega grandes com um motor V8 também. Então, por exemplo, um GTO. O GTO é um Titanic com motor V8. Isso é um Muscle daquela época. E o Mustang e o Camaro, eles são Pony Cars. E aí, o Mustang já estava tendo umas vendas boas, e a GM não deixou barato, chegou e lançou a primeira versão do Camaro. Só tinha a Coupé e a conversível, porque a GM não ia deixar a galera chegar e comprar Mustang à torta direita assim, inclusive, né? O Pony Car ele era conhecido como os carros pequenos, né? Que quem já viu um Camaro comparado com um Pontiac, por exemplo, o tamanho é muito diferente. E eles eram um carro com motores fortes, mas tinham um tamanho pequeno de dimensões. E foi perguntado uma vez para a Chevrolet o que significava Camaro. E foi dito que era um animal pequeno que devorava Mustangs. É, bicho, ele então, já deixou... Ali foi carimbada a briga entre Camaro e Mustang, e a Chevrolet veio mostrar pro que veio. E é a briga conhecida até hoje, até os dias de hoje, 40, 50 anos depois de produção aí dos dois carros. Aqui no Brasil tem o AP e o Opala, né? O Quadrado e o Opala. Lá os caras são um pouquinho mais legais, é Camaro e Mustang. Você vê que os caras têm muito bom gosto. Muito bom gosto. Então, as primeiras versões do Camaro tinham um 6 em linha muito parecido com o Opala, mas essas unidades venderam muito pouco, porque, pô, cara, a GM já chegou com um 5.4 V8 de 3 velocidades, então ninguém queria o 6 caneco. Todo mundo queria o V8, né? Quem que quer um Opala, tá ligado? Quem que quer? Um Opala. Então o Camaro ele vinha em duas versões, a versão RS, que era uma versão esportivada, né, em questão de aparência. Então ele já tinha os adesivos, ele tinha umas entradinhas de ar, alguma coisa assim, os faróis sob o para-choque. E a versão SS. Essa sim é a versão apimentada. Super Charles. Mentira, que ela vinha com entradas no capô e, pasmem, não eram funcionais. Apesar de um V8, elas não eram funcionais. E tinha um chassi bem mais reforçado também. É tipo aquelas vincas no capô, chega assim e fala, meu Deus, olha essas vincas no capô, pra onde será que esse ar vai? Não. Não vai. E o SS, então, ele vinha com essas características esportivas. Ele era um carro mais esportivo, ele tinha um chassi muito mais preparado. Só que o motor não tinha grandes diferenças. O que ele foi feito? Justamente para preparação. Agora, meus amigos, na segunda geração do Camaro, que para você que não sabe qual é, lembra do Transformers, que o jovem chega para comprar um Camaro amarelo por $4.000? É aquela. Na minha opinião, é uma das mais bonitas da história do Camaro. Até porque foi a primeira geração que ultrapassou as vendas do Mustang. Então, amigo, ali a treta já estava começando a ficar uma briga de foice. O negócio era bom. Em 82, então... Eu já gosto de 82. Uma versão muito contraditória, que a maioria não gosta. Eu, particularmente, adoro. Acho maravilhosa aquela geração. O Júlio tem um péssimo gosto, cara. Eu tenho um gosto peculiar, eu prefiro dizer assim. Eu gosto de todas, mas essa 82 em específico eu acho ela muito legal. E ela veio
com um implante de injeção eletrônica em 82. Para você ver como os carros americanos estavam um pouco à frente do tempo, né, do que aqui. Ela tinha uma redução de 220 quilos, então o carro ficou bem mais leve, né? Apesar de já ser um pony car considerado bem mais leve do que os muscles, ele ainda ganhou 220 quilos a menos, então ele virou mais pony car ainda. É absurdo, porque o Camaro ele deu uma mudada da cara dele, assim, e ele ficou mais magro, tipo... Sim. O Camaro aparentava ficar muito maior já nessa época, entendeu? E ele ganhou uma cara totalmente diferente do que era conhecido, né? Porque ele mudou, foi completamente reformulado o design do carro. Então, se você olhar assim, eles pegaram muito daquele negócio futurista. Ele foi do 8 ao 800. Do 8 ao 800. Não tem 80 no caminho. Ele ficou muito legal. Eu, por mim, aceito. Então, meus queridos amigos, eu gaguejei. Eita! Em 93, o Camaro, eles já estavam pensando em dar uma pausa no bichão. Então, esse último filho deles teve tudo do bom e do melhor. Inclusive, foi o primeiro Camaro com controle de tração em um carro com câmbio manual. Então, no geral, assim, já era mais ou menos naquela pegada do Corvette, que foi o primeiro carro com controle de tração também. Modernizado, né? Exatamente. Que nem o Júlio falou, os carros estavam sempre pensando muito à frente. E aí ele teve essas diferenças, teve ABS, teve uma cara nova também, só que mesmo assim o Mustang ele conseguiu ficar muito à frente nas vendas. E aí a GM meio que deu uma desencantada assim, e aí deu uma pausa muito grande no Camaro. Uma pausa principalmente para vender mais carros urbanos, né? Carros menores, até por conta do preço do combustível também. Sim, o mundo estava mudando, teve a crise do petróleo, então a GM teve que dar essa pausa, mas o Mustang ele se manteve, a Ford, todos os Henry Ford, o primeiro, filho, neto, bisneto, tipo no Mustang, sabe, assim, tem que ter. Então a GM preferiu ser um pouco mais racional e continuar. Em 2005, então, para surpresa de todo mundo, o Camaro veio em forma de conceito. Tchanã! Todo mundo gostou, porque ele foi muito inspirado nos Camaros antigos. Então ele pegou vários traços, vários detalhes dos antigos e colocaram no carro moderno, que ficou sensacional. Estão assassinando uma galinha aí. É um ganso, cara! Então essa versão de conceito de 2005 ela foi lançada em 2009 e praticamente não mudou nada do conceito. Ela ficou muito parecida, é um dos carros que eu acho que mais seguiu à risca o conceito. Sucesso absoluto, todo mundo gostou. E em 2010, inclusive, ele ganhou o prêmio do projeto de carro do ano. E ele é a transformação do Bumblebee do Transformers. Então ele é a parte que você vê aquele Camaro novo, é aquele lá. Aquela cara comprou um Camaro 82 por $4 mil, do nada virou o carro que ganhou o prêmio. Saiu o carro, os caras já viram que carro da hora, vamos fazer um filme porque tinha que ser um negócio, né, espantoso, então eles usaram esse carro. Do mesmo jeito que foi espantoso no Salão do Automóvel, cara. Exatamente. A galera ficava, eu vou pedir pro Paulo colocar um vídeo aqui da galera ensandecida quando foi revelado o carro. A galera ficou muito doida. Paulo, coloque o vídeo aqui. Vídeo! E agora, rapaziada, chegamos nele aqui na edição que pra mim é a mais legal dos Camaros, a 50. Que carro, meus amigos, eu quero comprar um, mas eu não tenho dinheiro, meu. A geração do Camaro voltou com os ZL1, os ZR1, que são os V8s normais. Normais. E esse daqui já tem toda aquela tecnologia empregada da injeção direta. Ele tem um câmbio melhor também, é bem legal. Mano, o Junho tá fuçando no carro, o dono não tá vendo e vamos aproveitar. Deixa eu abrir aqui que o Junho não fez o curso técnico para abrir o capô. Curso técnico simples. Eu fiz Senai. Ó, isso é uma mão de gente normal, isso é o filtro. É um filtro de ar. Essa edição 50, ela consta com um V8, mais um V8, né, no Camaro. A gente nem gosta. De 6.3, 460 cavalos e 63 kg de torque na injeção direta. O carro ele não reduziu muito peso, ele ainda tem 1.700 kg, é um carro pesado, mas com 63 kg de torque não então, fica... Você não vai ficar... Ele equilibra. Não vai ficar triste. Legal. O legal desse motor é o que, rapaziada? Que a gente fala que isso aqui é um AP americano, por isso que os americanos enfiam esse motor em todo carro. Ele é um motor varetado, então ele não tem um comando de válvulas em cima do cabeçote.
E o que deixa o motor muito compacto. Isso aqui é um motor pequeno para os americanos, não é tipo aqueles big block que a gente está acostumado a ver nas arrancadas e tudo mais. Então ele é um motor muito compacto, você vê que tem muito espaço aqui na frente, o Paulo vai colocar umas imagens aí depois. E então qualquer carro, basicamente nos Estados Unidos, que é um país muito grande em questões de proporção, você consegue colocar um motor desse. É maravilhoso. E apesar dele litragem alta, ele é considerado um motor pequeno ainda. O dono fala que faz 7. Rapaz! 7 metros. 7 metros. Ô, cadete, mano? Os caras não estão acreditando. Injeção direta, bro. Engraçado, eu vim fazendo 6 pro Anki pra cá. Mas ele faz 7, gente, andando como gente normal, né? Ah, não, com certeza. Deixar por 4, 5, né? Mas quem que anda como gente normal? 3 kg de torque. Eu sou velhinho, sou grupo de risco. Esse aqui, ó, eu e ele já tivemos GTI, essa porra não passa de 7, mas nem que você não queira. O Paulo tá gravando make off na É grupo de risco pros outros, né? E o grupo de risco pros outros, no trânsito principalmente. Não façam isso em casa, até porque em casa você não consegue dirigir. A pouca coisa que mudou nesse Camaro aqui, relativamente fora a cara dele, que tá bem assim, mas eu digo na parte interna, mudou muita coisa, tá? Mas visualmente aos olhos o volante ficou bem menor, tem base reta, então tá bem mais com aquela cara de esportivo europeu mesmo. O painel mudou, você tem uma tela de TFT bem grande no centro e os manômetros em cima, junto com os painéis analógicos. O carro é maravilhoso. Bem ergonômico também. Muito, muito. Ele tem uma suspensão independente, multibraço na traseira, que essa geração em particular, ela melhorou muito em questão de curva, principalmente comparado ao Mustang, que ainda tinha uma tecnologia um pouquinho diferente de suspensão, e esse aqui era um pouquinho superior em suspensão. E ele também conta com a direção elétrica muito, mas muito na mão. Então o carro, ele é um kart, mas ele é pesado, mas ele continua sendo kart. Essa geração não sai de lado. Se sair, tá fácil de corrigir, porque é por causa da direção. Ele é um carro muito mais eletrônico, então, né, a direção tem... Cheio das babá eletrônica. Pra você que não sabe, amigo, eu sou filho de nordestino. Essa é a minha cabeça, essa é a roda do carro. Veja que é bem grande a minha cabeça e a roda também. Esse carro, ele usa um 245 na dianteira e um 275 na traseira. A dianteira é o perfil 40 e na traseira o perfil 35. O carro inteiro tem 30 rodas, né? O carro é aro 20, então as 4 rodas são aro 20. Esse carro tem pneu run flat, então ele não vem o step, porque, né? Pneu da maldade, amigo. A última geração do Camaro, então, que a gente vê aqui no Brasil é a versão facelift. É uma versão conforto do carro. Então ela tem teto solar, ela tem freio de mão elétrico, ela tem banco de couro com aquecimento, ar dual zone, todos esses itens de mordomias, os requintes, exatamente. O banco traseiro dele é muito pequeno, muito pequeno mesmo. Mas quem tá aqui no cockpit dele é muito confortável. O carro te abraça, ele é justinho, sabe? Você se sente no carro de corrida. Exatamente. Não é igual ao Corvette. Mas é um carro de corrida. Então, rapaziada, considerações finais é que americano gosta de carro, sabe fazer carro. Eu acho que é uma gearhead, no geral. A galera gosta muito de carro lá, então os caras fazem coisas muito boas. O Camaro divide opiniões aqui na Seven, tem as gerações favoritas, muita coisa muda, mas a gente gosta da história de praticamente todos eles, é muito legal. Como a gente sempre diz, a gente gosta de carro, né? Então... Tem 4 rodas e motor, tem 4 rodas e motor, dali. Isso aqui é uma monstruosidade. Esse V8 roncando é a coisa mais linda, cara. Esse carro tem uma ergonomia sensacional e você se sente muito bem dentro dele. Eu fiquei bonito. Pelo menos é o que meu ego tava dizendo. Então é isso. Muito obrigado. Aquela dose Gearhead fica por aqui hoje. E... é isso. Como sempre. Comentáriozinho. Dá aquele like nervoso, ativa o balango-dango, dá follow pra rapaziada aí e tamo junto, rapaziada. Sensacional.